Olá, boa tarde. Sou o professor José Pancotti Júnior. Estamos aqui no ciclo de podcast do 2º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Convidado aqui é o Dr. José Antônio Pancotti, desembargador aposentado, advogado, e o convidado é o Dr. Clóvis Victório Júnior, juiz titular da primeira vara do trabalho de Araçatuba, que vai nos falar sobre o trabalho e a educação infantil. Doutor, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Prazer é todo meu de poder estar participando dessa conversa com o senhor professor, tendo aqui a ilustre presença do desembargador Pancotti, meu professor de Direito Administrativo, né, com quem me espelhou muito para o concurso da magistratura. Eu não sei se o doutor Pancotti sabe, mas foi um grande incentivador na minha carreira para a magistratura. Eu estava prestando o concurso, eu passei na primeira fase, passei na segunda fase. Na terceira fase, eu estava sozinho. Porque quando a gente vai fazer o concurso da primeira vez, a gente vai com uma galera. Na segunda prova que você vai, já não vai mais uma galera, passou 2 ou 3. Na terceira prova, só tinha eu. Aí eu falei assim pro Luiz Gustavo, filho do Dr. Pancotti, eu acho que eu não vou não, porque eu não estou preparado ainda para essa fase da magistratura. Aí no outro dia ele veio, falou, conversei com meu pai, ele falou para você ir prestar essa prova, porque a gente nunca se sente preparado para o concurso. Você nunca vai se sentir preparado para passar no concurso. Eu fui e fiz a prova. Foi a prova que me aprovou para a magistratura. Então foi um incentivo muito grande. Então é um prazer muito grande estar aqui na presença do senhor hoje, né, a quem eu admiro muito, né, como professor, como magistrado, né, deu um exemplo muito importante para todos os jovens magistrados como eu. À vontade. Então, na verdade eu vim aqui hoje, gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre o trabalho infantil. Né? Hoje eu fui designado há já algum tempo, no começo do ano, para coordenar o Juizado Especial da Infância e Adolescência em Araçatuba, né? Pela presidente do tribunal, uma nomeação que eu recebi com muita felicidade, porque é um trabalho que eu acho fantástico, esse da gente conseguir mostrar para as pessoas o quanto o trabalho infantil é um mal muito grande para o nosso país, né? O quanto o trabalho infantil perpetua um ciclo da pobreza na nossa sociedade, né? Então eu vivenciei isso na minha vida, né? Eu venho de uma família muito pobre e a gente não tinha muita condição, e eu comecei a estudar e foi através da educação que eu consegui quebrar esse ciclo da pobreza da minha família. Eu fui o primeiro lá de casa a fazer a faculdade e com muita dificuldade, e eu me valendo até de bolsa de estudo da prefeitura, na época, para alunos carentes. Então, a gente morava de favor no fundo da casa da minha avó. E aí eu acreditava que a única forma de eu conseguir mudar aquela realidade de pobreza era através da educação, de eu conseguir assim, me formar, para eu conseguir um bom trabalho. E, graças a Deus, meu caminho, encontrei muita ajuda e eu consegui terminar a faculdade de Direito, comecei a advogar, depois eu vim para o meu sonho, que era a magistratura do trabalho, consegui ingressar na magistratura do trabalho, sempre com muito estudo, e isso quebrou o ciclo da pobreza da minha família, né? Hoje meus filhos estudam em escola particular, hoje minha mãe tem a casa dela, né? Então isso mudou toda a trajetória, não só da minha vida, mas de toda a minha família. Então, quando a gente vê as crianças trabalhando e não tendo a oportunidade que eu tive na vida de estudar, né, ela tendo que parar de estudar, parar de ir para a escola para poder trabalhar, muitas vezes por necessidade da própria família,
né? Eu fico muito triste porque a gente sabe que esse ciclo da pobreza vai se perpetuando, né? O pai não teve oportunidade, o filho não está tendo oportunidade, e as coisas cada vez mais difíceis no nosso país, né? Para quem não tem um trabalho qualificado. E então a gente vê que esse ciclo da pobreza vai se perpetuando. E o papel da educação, né? O papel do ensino, né? Nessa função de quebrar o ciclo da pobreza, para quem nasce pobre é a única alternativa. Não tem outra. É que tem aquela coisa antiga, né? O trabalho educa. Né? Na verdade, não. Quem educa é a escola. Né? Então, eu trabalho muito. A gente teve agora, junto com a Prefeitura Municipal de Araçatuba, um evento em agosto passado que a gente conseguiu reunir 400 adolescentes e as famílias deles, né, que são atendidos pela assistência social do município, onde a gente estava conversando com eles, levamos todos eles para a Estação Cidadania e estávamos conversando com eles para mostrar o quanto o trabalho atrapalha a formação, né, da criança e do adolescente. Porque ao trabalhar, ele não consegue se dedicar aos estudos. E ele vai concorrer, na hora da faculdade, com adolescentes que estão estudando o dia todo. E como que essa pessoa concorre com um adolescente que está estudando o dia todo, se ele tem que estudar meio período, trabalhar outro meio período, não consegue fazer as atividades de casa, né? A estatística nos mostra que essas crianças acabam largando o ensino, né, para se dedicar ao trabalho. E hoje no nosso país, os trabalhos para pessoas que não estão altamente qualificadas são cada vez mais difíceis e cada vez mais mal remunerados, né? Então, com isso, a gente acaba tendo uma sociedade cada vez mais pobre. Desigual. Desigual. Isso, né? Quando arranja emprego. Isso quando consegue um emprego. Não consegue nem terminar o fundamental, então o nível de empregabilidade é zero. Sempre vai ter alguém com nível médio, com nível superior. Quantas vezes a gente vê as empresas falando, mas eu preciso de uma pessoa qualificada e não estou conseguindo encontrar? Né? Eu falo, mas tem milhões de desempregados e como você não consegue empregar? A qualificação mínima até, não é uma qualificação de um nível superior, até um nível médio, um nível técnico já está qualificado e ainda assim não consegue arranjar mão de obra. Não, e a nossa sociedade paga o preço disso. Na verdade, não é só aquela família que paga o preço do ciclo da pobreza, a nossa sociedade paga. Porque se a pessoa não tem poder aquisitivo para comprar, né? O supermercado também amarga. Não gera economia. A loja de sapato também amarga. Né? Então, na verdade, a própria sociedade acaba sendo refém, né, desse ciclo da pobreza. E como é que quebra isso? Só através da educação. Só que o nosso país ainda não está preparado para isso. Não. A gente está evoluindo. Muitas escolas hoje já têm ensino integral, isso é muito bom, isso é o que se deseja. Mas muitas, eu ouço, né, de muitas famílias que falam, mas doutor, não tem jeito, se ele não trabalhar, a gente não come. Eu outro dia encontrei com um adolescente vendendo bala na rua e eu tive a oportunidade de parar o carro, sentar com ele na calçada e conversar. O pai foi embora, ficou ele, a mãe e uma criança menor, né? Eu falei, mas a assistência do governo não ajuda vocês para que você possa não estar aqui vendendo bala, estar estudando? Ele falou, a gente consegue comer, mas minha mãe não consegue pagar o aluguel. Se eu não ajudar, a gente não tem onde morar. E aí você vai falar o que para essa criança, para esse adolescente? Né? Se me permite uma parte, doutor. Em primeiro lugar, é uma alegria muito grande estar aqui juntamente com você, com quem tivemos contatos há alguns anos atrás na Faculdade de Direito, né? Mas eu queria queria acrescentar, não sei se é oportuno, que a falta de educação também expõe a criança, o adolescente, a uma vulnerabilidade.
principalmente nas regiões mais afastadas dos centros das cidades, que a gente chama de regiões periféricas, etc. Porque nós sabemos hoje os problemas sociais que nós temos com relação às drogas, com relação a vícios, com relação ao desencaminhamento, não é? E a escola retira essas crianças desse ambiente e trazem eles para as escolas, tirem desse ambiente e trazem eles para uma reflexão, para um futuro na vida. O senhor sabe que eu estou falando isso, me remete aí a um ditado que a gente ainda ouve muito hoje. É melhor a criança trabalhando do que na rua, nas drogas. Sim. Né? Mas, na verdade, lugar de criança não é na rua. Mas também não é no trabalho. Lugar de criança é na escola, é com a educação, é com cultura, é com o esporte, é desenvolvendo formação todas, educacional de caráter, é se desenvolvendo para que ela possa ser um cidadão, né, que tenha qualificação para conseguir um bom trabalho, para que, na verdade, a gente consiga evoluir até tecnologicamente o nosso país, gerando novos empregos. Pega a Coreia do Sul, né, que foi devastada em 50 anos, investindo fortemente na educação. Hoje é uma potência, né? E o trabalho lá é um trabalho qualificado, altamente qualificado, porque vem da educação. A gente não consegue criar esses postos de trabalho aqui porque a gente não tem tecnologia. A nossa tecnologia evolui ainda de uma forma muito vagarosa diante do tamanho do nosso país. O doutor já se deparou alguma vez no exercício da magistratura com algum caso de exploração de mão de obra infantil? Muitos. Algum caso? Muitos. Toda semana a gente tem lá. Na verdade, por exemplo, outro dia eu encontrei eu recebi lá uma ação trabalhista, né, que uma menina de 14 anos trabalhava numa chácara, né, que preparava lá, tinha cultivo de hortaliças, verduras, essas coisas, para vender na quitanda. Ela saía de madrugada, ia para lá para a colheita, para o plantio, depois vinha para a quitanda, trabalhava o tempo todo. Então, ela começava de madrugada e até 8 horas da noite trabalhando. Como é que essa menina de 14 anos vai estudar? Que loucura. Como é que ela vai estudar? Outra situação, por exemplo, aí a gente conversa com os pais. Essa menina, ela estava sob a guarda da avó. E a avó tinha falecido, e aí a tutora dela era a tia, né? E aí eu conversei com a tia. E a tia realmente falou, olha, eu não concordava com aquela situação. Então, a gente conversa para que ela dê um outro encaminhamento para a vida dessa menina, né? A gente conversou com ela, ela tinha o sonho de ser, se não me engano, era policial militar. Eu falei, então eu quero encontrar com a senhora amanhã depois, não na quitanda. Eu quero encontrar com a senhora comandando uma viatura da polícia militar. Eu quero ver a senhora com patente alta. A senhora tem potencial, porque esses adolescentes, o que falta às vezes de oportunidade, eles têm de garra. Tem. Né? Eles são determinados, doutor Pancotti. A gente olha, porque uma adolescente dessa, para ir fazer esse trabalho que faz, não é qualquer uma que faz, não. Não. Né? Eles têm um nível garra, de maturidade. tem determinação. Se pegar para estudar, dá um baile na gente. Dá um baile. Sem dúvida. Só precisa ter a oportunidade. E isso a gente conversa com os pais. O trabalho assim mais importante que eu vejo nas audiências do GEA, né, do Juizado Especial da Infância e Adolescência, da Justiça do Trabalho, é essa conscientização. Outro dia eu estava conversando com o pai de um adolescente que também estava em situação de trabalho, muitas vezes trabalhos insalubres, muitas vezes em trabalho com horários noturnos, em trabalhos, piores formas de trabalho infantil. Os proibidos pela CLT, né? Olha só, trabalho doméstica com menos de 18 anos, uma das piores formas de trabalho infantil. Sim, eu ia falar e hoje isso. A gente vê isso com muita frequência. Não precisa ir muito longe, não. Não precisa ir muito longe. Né? As babás, né? Aí na praça aí a gente vê.
Sim. Né? E, então, esse adolescente ele estava numa condição de trabalho dessa, e aí eu fui conversar com o pai dele. O pai dele falou, não, mas doutor, agora ele está estudando de manhã e à tarde eu estou levando ele para pintar, para trabalhar comigo. Ele era pintor de parede, estava levando o menino para trabalhar com ele, para pintar a parede. E aí, como se isso fosse, né, algo muito bom, né? E aí a gente tem que explicar para a pessoa, né? Eu falei, olha, ele tem potencial para muito mais do que isso, né? O senhor precisa que ele efetivamente trabalhe? Não, não preciso. Então vamos dar uma oportunidade para esse menino, para ele se desenvolver, porque eu não quero ele amanhã pintor de parede, eu quero ele amanhã engenheiro, né? Ele tem potencial para isso. E aí a pessoa se desperta, né? Sim. Ela é despertada para aquela possibilidade. Às vezes é necessário uma orientação dessa, porque a pessoa não tem uma visão suficiente, não é? Do todo, das opções que ele tem, das alternativas que ele tem, porque ele acha que tudo é muito difícil e não vai atrás de nada. É, na verdade, a experiência dele. O meu pai era técnico em contabilidade. Quando eu fui fazer o curso médio, né, o colegial na época, ele falou, você vai fazer o colegial em técnico em contabilidade. Pelo menos você vai sair de lá com um emprego, com uma formação. Contador. E eu fui e fiz o IE, técnico de contabilidade. Meu Deus do céu, depois que eu fui prestar vestibular, eu vi a bobagem que eu tinha feito. Não estudava química, não estudava física, não estudava nada disso, né? Aí eu falei pro meu pai, não, eu quero mais, eu acho que eu posso mais, eu quero fazer direito, né? Mas na cabeça dele, se eu saísse do ensino médio com o curso técnico, eu tinha pelo menos um emprego garantido. Então, na verdade, assim, ele não conseguia ver que eu podia muito mais do que aquilo, né? Que eu tinha condição, porque a preocupação dele era que a gente tivesse pelo menos uma formação, né? Que era a realidade dele. Então é isso que é difícil, que às vezes as famílias têm dificuldade, de conseguir visualizar algo além, né, do que aquela vivenciado. tradição familiar, né? Meu pai não fez curso superior, eu não fiz curso superior. Para que meu filho vai fazer curso superior? Para que ele vai investir na educação? Às vezes eles nem acreditam que há possibilidade de que a educação né, eleva o nível da pessoa. Na verdade, ele não acredita que existe possibilidade, porque a gente não tinha dinheiro para pagar a faculdade. A gente morava no fundo da casa da minha avó. Mas a prefeitura tinha um programa de bolsa de estudo para aluno carente. Eu falei, eu vou lá. Eu fui lá. Eles iam em casa, visitava a casa, via a situação da família, e eu consegui bolsa de estudo. E foi com isso que eu fui, e hoje que eu consegui. Temos mecanismos muitos, entendeu? FIES. Temos vários mecanismos que o governo federal vem implementando nos últimos anos, justamente para facilitar. Para dar essa oportunidade. Sem contar que, por exemplo, que nem nós do Unisalesiano temos um programa de bolsas institucionais, um departamento próprio, que também, além desses benefícios externos, né, essas bolsas externas, também temos bolsas internas aqui. Então, hoje em dia, não vou dizer, está muito mais fácil, está muito mais acessível, né? Sim, hoje tem recursos, né? Eu que o diga, minha experiência pessoal é muito semelhante à sua. Meu pai era analfabeto. E nós éramos agricultores. Trabalhei na lavoura até os 25 anos de idade. Tá? Retomei meus estudos aos 22 anos de idade. E meu pai, às vezes, me convidava a faltar a aula porque tinha alguma tarefa noturna para fazer na propriedade. Tá? Porque aquilo não era importante para ele. Importante para ele era o trabalho do qual nós tirávamos a nossa subsistência, obviamente. Sim. Essa era a visão dele. Era uma visão muito mais restrita do que a do seu pai, por exemplo. Porque meu pai era absolutamente analfabeto. Ele desenhava o nome apenas. Tá? Mas aí eu comecei a estudar. E depois eu fiz o nível médio, fiz a faculdade de Direito depois de casado. Me tornei advogado em São Paulo, não é?
quando eu fui transferido do meu trabalho para São Paulo, acabei minha faculdade de Direito nas Faculdades Metropolitanas Unidas e advoguei em São Paulo, vi que a advocacia não me atraía tanto. Aí eu comecei a conversar com meus ex-professores que eram magistrados, falaram, você foi meu bom aluno, etc., vai estudar. E eu fui estudar e consegui passar no concurso também como você. Tá. E, então, é mais um exemplo de como a educação transforma, né? A vida não transformou a vida do senhor só, como não transformou a minha vida só, mas a dos filhos. Sim, e de toda a continuidade da nossa, né? Então os filhos já tiveram a oportunidade de estudar, já tiveram a oportunidade de se formar, seguiram. Então, assim, eu acho que a educação, a gente precisa cuidar muito dela. Sim. Né? Existem mecanismos para aquela situação daquele adolescente que estava lá que eu falei que estava lá vendendo bala, que ele falou, doutor, se eu não... os programas assistenciais a gente come, né? A gente consegue comer. Mas se eu não vender as balas, eu não pago o aluguel. Aí a gente vai morar debaixo da ponte. Sim. E eu tenho uma irmã outras pequenininha. Necessidades básicas, né? O que a gente entende que é o adequado? O adequado é ensino integral. Isso é o adequado, esse é o nosso objetivo. Sem dúvida. Né? Mas para essas situações, existe remédio, que é a aprendizagem profissional. Né? Hoje a aprendizagem profissional permite o trabalho a partir dos 14 anos, que é um trabalho combinado com a educação. Então ele trabalha e ele também faz uma parte do período, ele faz o curso. Né? E é um trabalho supervisionado. Né? Tem a carteira assinada, tem o salário mínimo hora, né? Tem as garantias lá da CLT e permite com que esses adolescentes que não têm, mas não têm hipótese nenhuma condição de estar só estudando, estar se desenvolvendo como a gente imagina que é o adequado, que ele possa ter a oportunidade de ganhar o dinheiro trabalhando, mas trabalhando de uma forma assistida e trabalhando para que se desenvolver profissionalmente também, né? Que é uma ferramenta que a gente tem, vamos chamar assim, é um remédio que a gente tem para a sociedade, né? Que permite com que esses adolescentes que efetivamente não têm a oportunidade de só estudar e só se desenvolver para que possa galgar um trabalho melhor, consiga ajudar suas famílias através da aprendizagem. Então esse é um instrumento muito importante, né, com o qual eu conclamo, inclusive, que todos nós possamos divulgar, né, e clamar para que as empresas participem disso. Elas têm a obrigação, né, legal de contratar aprendizes. E hoje a gente vê que é uma dificuldade muito grande das empresas contratarem. Mas a partir do momento que elas conseguirem entender que ela cumprindo esse papel legal, né, de contratar os aprendizes, ajudar a quebrar esse ciclo da pobreza, elas são beneficiadas pela própria sociedade, né, porque a gente começa a ter famílias com poder aquisitivo, a gente começa, como aconteceu comigo, como aconteceu com o desembargador Pancotti, e começa a desenvolver. E sem contar, né, que elas acabam sendo beneficiadas. Já vai formando seu próprio empregado de acordo com a vida da empresa, a rotina da empresa. E, né? ainda tirando aquela família da pobreza que passa a consumir, que passa gerar inclusive a gerar uma melhora na economia. Então todo mundo acaba ganhando com isso. Então é um instrumento importante, a aprendizagem, né, para que seja um remédio enquanto a gente não chega lá, né, na possibilidade da gente ter todos os nossos adolescentes, todas as nossas crianças se desenvolvendo na escola, na educação, na cultura. Perfeito. É importante que cada um faça a sua parte, contribuindo para que o maior número de crianças cheguem à educação possível, para que adquira uma profissão, que consiga se formar numa profissão ou mesmo se encaminhe para uma formação pessoal bem mais avançada e também contribua para a diminuição dessa desigualdade social que nós vivemos hoje no Brasil. Tá bom. É um ciclo. Esse é um ciclo virtuoso. Sem dúvida. E a desigualdade social traz esse impulso de consumo, digamos assim,
de apoio transversal à economia, Sim. não tenha dúvida. É o desenvolvimento do nosso país. Sim, poderíamos até depois marcar mais um podcast, né? Para desenvolver mais essa questão da aprendizagem, principalmente para que o doutor fale dos programas institucionais que o tribunal desenvolve Sim. nesse âmbito, como que funciona o GEAC aqui em Araçatuba, né? Para que a população, não só o nosso corpo acadêmico, né, mas também a população tenha acesso a isso, tá bom? Vai ser um prazer. Queria muito agradecer a presença do Dr. Clóvis, queria muito agradecer a presença do Dr. Pancotti, tá bom? Muito obrigado, foi uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. Encerramos então aqui o nosso podcast, que não será o primeiro, tá bom? Muito obrigado.